Olá, queridos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e agora nós vamos continuar com os estudos do nosso Plano de Estudos Tutorados, o PET, volume 3. Iniciando agora a semana 3, que vai das páginas 36 a 38 do PET. Continuando com o tema biomas brasileiros, relembrando que os biomas são conjuntos de ecossistemas cujas características, como clima, vegetação, pluviosidade, flora, fauna, variam de acordo com a região. Os ecossistemas são os conjuntos dos fatores bióticos, os fatores vivos, e abióticos, não vivos, e as suas interações. Aprendemos também que o Brasil possui 6 biomas, são eles Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. Relembrando a distribuição geográfica desses biomas, nós temos aqui no norte do país o bioma amazônico, a Floresta Amazônica, o maior bioma brasileiro. Depois a Caatinga, aqui no nordeste do país. O Cerrado, pegando toda a porção central. A Mata Atlântica, que pega a costa brasileira, o Pampa, bem lá no sul, e o Pantanal, entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nessa aula, nós vamos aprender sobre os principais impactos ambientais que ocorrem nos biomas brasileiros. Então, começando pelo bioma amazônico. Nós vimos que a floresta amazônica representa grande parte do território brasileiro, é o maior bioma brasileiro. É considerada também a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade, ou seja, a maior quantidade de espécies de plantas e animais. Caracteriza-se pela presença de árvores de grande porte situadas bem próximas umas das outras, o que chamamos de mata fechada. Na mata fechada ocorre também a formação da serrapilheira, que é o alto depósito de matéria orgânica no solo, formando uma camada nutritiva. Então nós temos aqui nessa imagem, podemos visualizar claramente a serrapilheira, que é essa camada que se forma no solo com o acúmulo de matéria orgânica, sendo restos de plantas, folhas, galhos, restos de animais mortos ou até mesmo excretas. Então todo esse material vai se depositando, vai se acumulando aqui nessa camada superficial do solo, e isso ajuda na manutenção da nutrição do solo. No entanto, um dos principais problemas é o desmatamento ilegal e predatório. Como o desmatamento diminui a formação da serrapilheira, tornando o solo pobre em nutrientes. Então, um dos principais problemas da Amazônia é o desmatamento ilegal e predatório, ou seja, o desmatamento que é feito de forma ilegal e de forma irresponsável, onde os madeireiros chegam, derrubam as florestas, de maneira criminosa, e isso, além de prejudicar todo o território, toda a biodiversidade, ainda acaba prejudicando diretamente o solo, pois ele perde essa serrapilheira, não há mais árvores para derrubar as folhas ali e ajudar em toda essa ciclagem dessa matéria orgânica. Então o solo perde seus nutrientes e acaba ficando pobre. E o desmatamento não cessa. Madeireiras instalaram-se na região para cortar e vender troncos de árvores nobres. Aqui nós temos alguns dados sobre o desmatamento da Amazônia. Então, o desmatamento da floresta amazônica aumentou 171% em abril deste ano com relação ao mesmo período do ano passado, em 2019, de acordo com o Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que não é ligado ao governo. O desmatamento, o maior em 10 anos no país, representa 529 km² de floresta derrubada, o que equivale aproximadamente ao território do município de Porto Alegre. Então nós temos aqui um gráfico que mostra os dados do desmatamento no mesmo período, ao longo dos últimos anos. Então nós podemos ver aqui que comparando abril de 2019 e abril de 2020 houve um aumento exponencial desse desmatamento, infelizmente. Este é o recorde dos últimos 10 anos. O outro grande problema são as queimadas, muitas vezes provocadas por fazendeiros que têm intenção de ampliar as áreas para o cultivo, ou então áreas para criação de pastos, criação de gado.
Segundo o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o aumento do desmatamento e das queimadas acendeu um sinal vermelho para a Amazônia em 2019. De janeiro a julho, a derrubada de árvores foi 62,7% maior do que no mesmo período de 2018. Já os focos de incêndio cresceram 70% em comparação com o ano anterior. Um outro problema bastante sério que acontece no bioma amazônico é a biopirataria, né, que é o tráfico de animais silvestres. Então, muitas pessoas acabam capturando esses animais de forma ilegal e traficando, né, vendendo para pessoas fora do país ou até mesmo dentro do país, para que esses animais sirvam como pets, né, animais de estimação. Mas isso é extremamente prejudicial, porque além de ser uma crueldade tremenda, né, ainda é extremamente prejudicial para o ecossistema como um todo, que fica desequilibrado. Muitos animais entram em extinção por causa dessa caça predatória. Vamos falar um pouco sobre o bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica chegou a ocupar quase toda a região litorânea brasileira. Atualmente possui menos de 5% de sua mata original. Então, através desses dois mapas, nós conseguimos comparar como que era a região, a área natural de Mata Atlântica em 1500, que foi a época em que os portugueses chegaram no Brasil, né? Então, representado aqui por essa área verde, e a comparação com a área de Mata Atlântica em 2007. Nós temos aqui apenas alguns fragmentos, né, que restaram dessa área original de floresta. A degradação da Mata Atlântica está relacionada com a ocupação inicial pelos portugueses desde o século XVI. Essa intensa ocupação do bioma foi acompanhada de atividades de grande impacto ambiental, como a exploração do pau-brasil e a agricultura, né? A agricultura da cana-de-açúcar e do café. Então, desde o século XVI é que essa degradação vem acontecendo, né? Desde quando os portugueses chegaram, que começaram a exploração do pau-brasil, né, que é uma árvore típica dessa região, e iniciaram também com os trabalhos de agricultura, né, plantação de cana-de-açúcar e do café. Essa degradação continua até os dias atuais, principalmente pela pressão urbana. Como nós podemos observar através deste mapa, a concentração da população brasileira se dá principalmente nessa região, né, nessa região da costa brasileira, e que inclusive é coincidente com o território original da Mata Atlântica. Por isso, ele é um dos biomas mais ameaçados. Das espécies vegetais, muitas correm risco de extinção por terem seu ecossistema reduzido, por serem retiradas da mata para comercialização ilegal ou por serem extraídas de forma irracional, como ocorreu com o pau-brasil na época dos portugueses. Para a fauna, observa-se um número elevado de espécies ameaçadas de extinção, sendo a fragmentação desse ecossistema uma das principais causas. Então, esse desmatamento todo, né, tem levado à extinção de muitas espécies dessa região de Mata Atlântica. Apesar de toda a destruição que o ecossistema vem sofrendo, aproximadamente 100 milhões de brasileiros dependem dessa floresta para a produção e manutenção da água, manutenção do equilíbrio climático e ambiental. Agora vamos falar dos pampas. Pampa tem a vegetação predominante, que é formada por gramíneas, herbáceas e algumas árvores. Então, bastante gramíneas, né, grama, matos, herbáceas, que são ervas, arbustos menores, e algumas árvores pequenas. O relevo plano e a predominância de gramíneas fazem dos pampas uma área muito conveniente para a criação de gado e para a agricultura. Então, como é uma região mais plana, né, sem muitas árvores, já é uma região natural de pastagem, então acaba se intensificando a criação de gado e também a agricultura, né, plantação de soja e outras culturas. Isso vem provocando problemas ambientais, como a erosão do solo. Então, o pisoteamento do gado faz com que aconteça a erosão, né, que é esse deslocamento das camadas do solo, e aí acaba causando a degradação desse solo, como nós podemos ver nessa imagem.
Um outro problema causado pelo pisoteamento do gado, né, causado pela pecuária extensiva, é a formação de deserto, a desertificação, né, que o solo ele vai sendo compactado e vai se transformando em areia, e um solo arenoso nós sabemos que ele não é fértil. Entretanto, os pampas é o que possui menor porcentagem territorial destinada à conservação e um dos menos estudados. Atividades. Número 1. Os animais da Amazônia estão sofrendo com desmatamento e com queimadas provocadas pela ação humana. A derrubada das árvores pode fazer com que a fina camada de matéria orgânica em decomposição, o humus, seja lavada pelas águas das constantes chuvas que caem na região. O conteúdo do texto justifica-se uma vez que: letra A. A ciclagem da matéria orgânica no solo amazônico é muito lenta e necessita do sombreamento florestal para ocorrer. B. O solo da Amazônia é pobre, sendo que a maior parte dos nutrientes que sustenta a floresta é trazida pela água da chuva. C. As queimadas, além de destruírem os animais e as plantas, destroem também a fertilidade do solo amazônico, originalmente rico em nutrientes minerais. D. Mesmo com a elevada fertilidade do solo amazônico próprio para a prática agrícola, as queimadas destroem a maior riqueza da Amazônia, sua biodiversidade. E E. O que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo. Então, resposta correta é a letra E. O que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica proveniente da própria floresta, no caso a serrapilheira, aquela camada, de matéria orgânica que faz a manutenção dessa fertilidade do solo. 2. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país. Analise as alternativas e marque aquela que não indica uma consequência das queimadas. Então, que não indica. Letra A. Morte dos micro-organismos que vivem no solo. B. Aumento da poluição atmosférica. C. Diminuição dos nutrientes do solo. D. Aumento dos riscos de erosão. E E. Redução do aquecimento global. Então, todas as alternativas anteriores são verdadeiras, com exceção da letra E. 3. Responda. O que é serrapilheira? Serrapilheira é uma camada que fica acima do solo, formada pelo alto depósito de matéria orgânica, como restos de folhas, galhos, restos de animais, excretos. Essa camada é importante para a manutenção da fertilidade do solo. B. Qual o impacto das queimadas e desmatamento na floresta amazônica? As queimadas e o desmatamento prejudicam a flora e a fauna, que perdem seus habitats e têm todo o seu ecossistema prejudicado. O solo perde a fertilidade, sofre erosão, as nascentes secam e o ciclo da água é afetado. O clima como um todo é afetado. C. Qual o impacto da pecuária nos pampas sulinos? O pisoteamento do gado prejudica a cobertura natural do solo, promovendo a desertificação do ambiente e também a erosão. Bom, então é isso, chegamos ao fim de mais uma semana. Nessa semana 3 nós falamos dos principais problemas ambientais que os biomas brasileiros vêm enfrentando, infelizmente. Espero que vocês acompanhem as aulas, acompanhem as explicações, tirem suas dúvidas, façam as atividades no caderno e depois preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Se tiverem dúvida, precisarem de ajuda, eu estou sempre aqui à disposição. Então é isso, bons estudos, abraços e até semana que vem. Tchau, tchau!